Minhas saudações a você, minha irmã em Cristo, meus irmãos em Cristo, estudiosos da Palavra de Deus. No comentário passado, nós falamos sobre um tema muito importante referente aos sinais de abertura do sexto selo, importante e atual. E nós entendemos como separar os sinais de cumprimento parcial e o cumprimento total para a abertura do sexto selo. E hoje nós vamos esclarecer alguns mitos bíblicos, com relação à tradição e à verdade bíblica, e nós vamos adentrar no assunto do juízo dos mortos e o juízo dos vivos, um tema já abordado aqui neste canal. Então, eu peço que você fique aqui, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus de maneira pura, sem fermento, que são as tradições dos homens. Nós vamos fazer uma breve oração agora, pedindo a bênção do Senhor. Feche seus olhos. Pai de amor que estás no céu, nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra para aqueles que ainda não entendem. Inspira, Senhor, para que eu fale de acordo com o teu Espírito Santo. Peço o perdão dos meus pecados, que o Senhor perdoe os pecados de todos que estão assistindo esse comentário. Te peço humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, nós vamos começar a ler o primeiro verso de Gênesis 2:7. Nós vamos falar sobre o tema da morte. Esse tema já foi esclarecido aqui no início desse canal. Se você não estudou, não conhece, assista os vídeos. Eles são curtos, diretos e esclarecem a história deste mundo e o conflito entre o bem e o mal e todo o relato bíblico. Então, em Gênesis 2:7, nós temos o seguinte verso: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui nós temos uma matemática simples, e até me lembrei, faço uma observação primeiro, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, junto com os 5 versos bíblicos de hoje, eu vou deixar um link onde você pode entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, onde você poderá fazer o seu cálculo, já que estamos falando de matemática. Essa profecia é muito importante para chegar no tema do sexto selo, que estudamos no comentário passado. E agora nós vamos falar sobre a verdade sobre a morte. E esse momento é muito importante para você, se você nunca teve contato com essa verdade. E se você já teve, nós vamos avançar também neste tema, certo? Nestes temas descritos aqui no título deste comentário. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou os seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós temos a unção, a união do pó da terra com o sopro da vida, formando uma alma vivente. Quando o sopro da vida se desfaz, o corpo volta para o pó da terra e o sopro fica reservado em Deus, aguardando a ressurreição. Essa é a verdade bíblica sobre a morte, mas nós temos neste mundo usurpado pelo mal, este mundo caído pelo pecado, nós temos a crença popular. O que podemos dizer dos outros versos bíblicos são versos isolados que formam uma crença popular. Versos fora de contextos, isolados, neste mundo usurpado, caindo em pecado. Então, no começo deste canal, você tem outros estudos que você poderá conferir e fazer a sua própria pesquisa, compreendendo a explicação, contexto histórico, contexto literário de outros versos, certo? A despeito da tradição popular, nós temos uma verdade revelada aqui na palavra de Deus. Então, com relação ao céu, nós vamos ler o verso 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Vai em sua Bíblia lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Que nos diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, na palavra de Deus, na Bíblia, o céu é algo que nós aguardamos para o futuro, onde iremos passar os 1000 anos no céu, futuramente, e depois toda a eternidade na nova terra. E a cidade santa descerá do céu e estará ali, junto com a nova terra. Então, essa é a verdade sobre o céu, conforme a palavra de Deus. A despeito de toda a crença popular neste mundo caído pelo pecado. Com relação ao inferno, nós vamos ler Eclesiastes capítulo 9, verso 10, que nos diz assim:
tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, nos diz que a palavra inferno significa sepultura. No grego, ela é Sheol, não sei como se pronuncia, e no hebraico é Sheol, não sei como se pronuncia, e no grego é Hades, e quer dizer sepultura. Então, essa é a verdade bíblica com relação ao inferno. O inferno, na Bíblia, é a segunda morte, a morte dos ímpios, certo? E agora, depois de esclarecermos esses 3 temas importantes, é claro que nesses poucos minutos você não vai conseguir estudar tudo sobre esses temas, mas vai ser despertada a sua consciência para que você faça a sua própria pesquisa e entenda, porque a Bíblia ela não se contradiz. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela está em conformidade entre si. Então, esses 3 temas, a morte, o céu e o inferno, a morte, o céu e o inferno, são temas de consenso no nosso meio adventista. Porém, quando se trata avançando, nós vamos avançar em toda a luz da verdade bíblica e vamos diferenciar o juízo dos vivos do juízo dos mortos para com o juízo dos vivos, segundo a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que já com relação a esses 2 últimos temas, existe muita dúvida, por quê? Pelo simples fato das pessoas não estudarem por conta própria, não pesquisarem por conta própria. Então, ainda há contaminação no nosso meio. Mas aqui neste canal nós estudamos e pregamos e falamos a verdade pura da palavra de Deus. Então, sobre o juízo dos mortos, nós vamos ler Apocalipse 20, 12. Pegue sua Bíblia, vá lá para o fim, sua Bíblia, em Apocalipse 20, 12. E está escrito assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então fica claro em Apocalipse 20, 12, que os mortos são julgados segundo as suas obras, e de acordo com o que está escrito no livro. Então, conforme a pessoa vive, o Senhor nosso Deus, com seus anjos, escreve no livro, e aqueles que estiverem no livro da vida serão salvos para viver a eternidade. E os que não estiverem no livro da vida receberão a morte eterna, morrerão a segunda morte. É muito simples, essa é a mentalidade bíblica. E o juízo dos mortos, portanto, ocorre dessa forma. E se você vai se aprofundar aqui no canal, nos canais que eu indico também, você pode estudar mais sobre o juízo. Os 4 cavalos, os 7 selos, tudo isso tem a ver com o juízo, certo? Então, contrariando a crença popular, você pode se aprofundar neste conhecimento. Fica claro, então, que aquela crença popular que o seu nome pode estar passando, ela quer dizer, na verdade, que se você morrer hoje, você vai ser julgado pela ordem, a organização divina no juízo dos mortos, certo? E o seu nome ou vai para o livro da vida ou não vai para o livro da vida. É simples assim. Não existe, portanto, purgatório. Isso também é uma crença popular, é óbvio. E agora, com relação ao juízo dos vivos, que nós falamos no tema passado e muitos outros temas, nós vamos ler Apocalipse 13, 17, que nos diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, a Bíblia avança e em Apocalipse 13, 17, o Senhor nosso Deus nos mostra no relato bíblico, na progressão do relato bíblico, que haverá um tempo em que toda pessoa que estiver viva haverá de tomar uma decisão consciente, ou receberá a marca de Satanás, ou receberá o selo do Deus vivo. Então este sim é o juízo dos vivos, mas o Senhor nosso Deus não fará nada sem avisar as pessoas, por isso ele trará os sinais de abertura do 6º selo, onde ocorrerá o selamento do povo de Deus e o selamento do povo de Satanás. Satanás com a marca da besta, o povo de Deus com o selo do Deus vivo. Então, são apenas alguns versos, 5 versos, mas para despertar a sua consciência, para um estudo mais aprofundado,
destes temas importantíssimos para que você possa ter confiança em Deus, ter segurança em sua palavra, entender que a sua palavra, ela é, como já disse o verso de 2 Timóteo, ela é toda inspirada por Deus e útil para instrução também. Então, tudo que está escrito aqui é verdade. Mesmo que está escrito de alguma maneira simbólica para a proteção da palavra de Deus, da santa palavra de Deus, é verdade. E os servos de Deus conseguirão entender essas coisas nesse tempo que se chama hoje, segundo o livro de Daniel. Então, eu espero que você tenha um ótimo estudo. Veja os versos na descrição, ore, estude em oração, entenda também a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Não se apegue em um autor só porque os homens são falíveis. Apegue-se no estudo da palavra de Deus. Confira tudo na palavra de Deus e principalmente na instrução vinda do Espírito Santo, para que você, como um servo humilde diante de Deus, possa entendê-la. Então, que Deus te abençoe e até um próximo comentário, pela graça, misericórdia e o grande amor de nosso Deus.